E vocês estão me ouvindo bem? Conta pra mim. Marinalva, Mônica, Isabela, Tamires. Bom dia, bom dia. Estão me ouvindo bem, gente? Sim, que bom, que bom. Que legal. Vai me contando, gente, se vocês amamentam, se vocês ainda estão grávidas. Se vocês participaram do bate-papo ontem dos palpites, né? O que foi aquilo, gente? Pelo amor de Deus. Participaram? Sim. Suzana entrou. Me conta, gente, vocês amamentam, estão grávidas, para mim poder ter uma ideia, né? Amamentando. Cida, Sheila, minha xará. A Isabela também amamenta. Muito bem. Bom, vamos começar. Ontem eu me surpreendi, gente. Eu não imaginava que... Eu sei que o povo adora, né, palpitar na vida dos outros, mas assim, aquilo é surreal, né? Eu me surpreendi. Eu pensei assim, se a mulher, ela quiser amamentar mesmo, ela tem que estar muito decidida, né? Porque a pressão aqui que vem do lado de fora é surreal. Ela tem que ter apoio do marido, tem que ter uma rede de apoio, porque assim, a galera parece que quer minar. E as sogras? Ai, gente, eu imagino que deve ter sogra boa. Lá no hospital eu vejo que tem muita gente que na hora do trabalho de parto eu até falo, você deve ser uma sogra boa, porque elas escolhem a sogra para estar com elas no trabalho de parto. Mas assim, pelo que eu vi ontem tem muita sogra também que, por favor, né? Eu não tive essa experiência. Tive sorte, né? Porque minha sogra mora em outro país. Eu acho que se ela morasse perto de mim ia ser palpiteira, mas também não posso afirmar, né? Senão eu vou estar sendo injusta, né? Mas, gente, deixa eu esqueci de falar pra vocês. Aperta aí o aviãozinho, manda pra sogra, pras amigas. Quem sabe, assim, com um jeitinho a gente consegue sensibilizar esse povo, né? Eu acho que é nosso dever. Vamos tentar, né? Porque, assim, amamentar, é claro que tem, salvo algumas pessoas que têm algum problema, que não pode realmente amamentar, que não é uma coisa de questão, eu não quero amamentar, né? A maioria pode amamentar. A mulher foi feita para poder conseguir amamentar. É uma coisa maravilhosa, né? É tão natural, é tão de Deus, né? Então eu acho que assim, eu acho que a gente não tem que aceitar tanta gente ser contra a amamentação. É demais. O que vocês acham? Tem bastante gente entrando. Tô feliz, hein? Que legal. Minha sogra participou do parto, mas ela palpita. Bom, mas se você deixou ela participar do parto é porque vocês são próximos. E assim, tem uma seguidora muito linda, né? Que ela dá umas na sogra. E ontem ela tava contando que ela se dá super bem com a sogra. Por quê? Porque a sogra é palpiteira, mas ela não remoe aquilo. Ela dá um jeito de responder. Tipo, olha, você quer isso, mas o filho é meu, vou fazer daquele jeito, e elas acabam se dando bem. Eu acho que assim, a forma como a gente consegue levar a vida, a gente consegue fazer que fique mais leve, né? Mas depois de ontem, eu acho assim, se tiver uma sala, um auditório cheio de mãe, e a gente perguntar para elas se elas tiveram palpite sobre... Porque palpite tem de tudo, mas eu percebi que a amamentação ou é fórmula ou é leite fraco, todas vão levantar a mão, né? Porque isso é o recorde, né? Ontem foi demais. Assim, já tem 2 anos que eu tô com o querido neném, né? Então na DM sempre tem uma mãe ou outra que vai lá, que desabafa, né? Eu vou contar pra vocês de uma... Vou até deixar umas colinhas aqui, gente, porque não dá pra lembrar tudo, né? Eu não lembro direito quem é que fez o comentário. Eu acho que ela tava no shopping, eu não sei se era amigo ou se era parente, isso eu não lembro direito. E ela tava no shopping, passeando, o neném começou a chorar. Ela me disse que foi automático. Ela procurou um local para sentar e aí a pessoa falou assim para ela: Nossa, não acredito que você vai amamentar em público. Você não fica com vergonha? Demais, né, gente? Assim, ela disse que ela não teve resposta, ela continuou amamentando, mas assim, ela segurando o choro. Eu sei que dá vontade de falar assim, se eu pudesse, né? Se todo mundo pudesse, né? Mas assim, depende, né? Vou amamentar sim. Por quê? Tem alguma coisa de errado? Meu filho tá chorando, tá com fome, eu tô com peito, tô com leite, por quê? Mas assim, a gente sabe que a gente tem que pensar em outras coisas. Muitas vezes a gente é pego de surpresa. Muitas vezes quem fez esse comentário
ou é a sogra, ou é a mãe. Se você responder, dependendo de como você responder, você vai comprar uma briga. Então, assim, depende de cada um, né? De como você vai reagir. Só que, assim, eu acho absurdo que nos dias de hoje a gente ainda tenha que lutar por poder amamentar em público. Cada vez, eu acho que, assim, é um tabu. Mas assim, você andando por aí, cada vez é mais comum você ver as pessoas amamentando em público. Mas assim, há muito tempo atrás isso era vergonhoso, né? E assim, eu não sei se vocês viram, em 2014, tem tempo, né? Em 2014, eu não lembro se ela era uma blogueira, não sei direito, eu sei que ela foi amamentar a filha dela de 7 meses. Ela estava no Museu da Imagem e do Som aqui em São Paulo. E ela estava lá amamentando a filha e o segurança do próprio museu chegou educadamente, pediu se ela não podia ir num cantinho mais reservado amamentar a filha dela. E eu sei que isso deu pano pra manga. Caiu na mídia, jornal, um monte de gente falando. Eu sei que foi mais ou menos, acho que era uns 10 dias, mais ou menos isso. Bem próximo. Se juntou umas 40 mães para fazer um mamaço. Vocês devem saber, mas para quem não sabe, mamaço é o nome que a gente dá quando muitas mães se juntam para poder amamentar ao mesmo tempo em algum lugar. Teve muitos mamaços na Paulista, mas elas se reuniram no saguão do Museu da Imagem e do Som, que era tipo um protesto mesmo, né? Geralmente os mamaços, eles têm essa coisa de protesto, né? E eu acho assim, eu adoro, eu acho maravilhoso, porque assim, eu acho que a gente tem que lutar mesmo pelo direito de amamentar, né? A gente tem que protestar, porque assim, um ladrão não é marginalizado, né? Sem comentários, né, gente? Não vamos falar de política. Agora, a mãe que amamenta é marginalizada, ela tem que ir no cantinho se esconder? Eu acho assim, eu acho que a gente tem que se juntar, é necessário, porque a gente tem que mudar a mentalidade das pessoas, porque a amamentação é uma coisa natural, é você alimentando o teu filho. E assim, eu acho que nos dias de hoje a gente ainda tem que lutar por isso. E assim, não é questão de lutar, essa norma tem lei, uma lei tem número. Eu gravei aqui, né, porque é cola, né, gente? A lei 8.069. Está no Estatuto da Criança e do Adolescente a lei que diz: é assegurado à lactante o direito de amamentar a criança em todo e qualquer ambiente, seja ele público ou privado, ainda que estejam disponíveis locais exclusivos para essa prática. Entendeu? Mesmo que você esteja no shopping, que pensou, que preparou aquela salinha confortável para você amamentar, se você quiser se amamentar lá. Mas se você não quiser, você amamenta aonde você quiser. E se alguém te falar alguma coisa, né? Se for um segurança, se for qualquer outra pessoa, você tem direito de chamar a polícia, porque é teu direito. Eu sei que às vezes a gente tá em algum lugar, a gente quer encontrar, né, uma sala que tem uma poltrona gostosa pra gente amamentar. Não é por não amamentar na frente dos outros, por estar mais cômoda. Mas, poxa, às vezes você tá no shopping, tá com pressa, o shopping é grande, você vai investigar, a salinha da amamentação tá lá do outro lado do shopping. Mulher, amamentar onde você quiser e ai de alguém se falar alguma coisa. Porque assim, desculpa o barulho. Eu sou assim sossegada, eu não gosto de briga não. Mas assim, falou que tá tirando direito de alguém, aí vem, parece que me cutuca, sabe? Me cutuca mesmo. Eu mesma, eu não vou amamentar, mas eu compro a briga de vocês, né? O querido neném tá aqui pra isso, né? Então é bom que vocês já vão me conhecendo. E vem recentemente mesmo, essa semana, né? Aconteceu. Não sei se vocês sabem, quando a gente é convocado pela Justiça Eleitoral para trabalhar nas eleições, tem umas folgas, né, que é para compensar, porque assim, você faz o treinamento, você tá lá o dia inteiro, das 7 a quase 6 horas, porque termina às 5 horas, mas é um monte de papelada que você tem que fazer depois, você sai lá depois das 6. E assim, tem essas folgas. E aí, quando eu cheguei, tem comprovante, na segunda-feira eu já passei no RH e já deixei aquilo lá. E aí eu fiquei sabendo que tinha um prazo. Agora é uma norma da instituição, que eu não posso falar o nome da instituição, né? Eu adoro aquela instituição, mas não tá pisando na bola. O que é certo, o que é direito. E aí eu tenho eu e as colegas, né? Todos que trabalharam na eleição, tem até o dia 31 de dezembro para tirar a folga. Eu entrei, né, em contato com o cartório, porque tem tudo escrito, né? E assim, antes eles falavam de 2 anos, e até 2 anos é errado. A gente tem direito a tirar essa folga quando a gente quiser,
enquanto a gente tiver vínculo empregatício. Lá fala, né? Tem uma frase que fala que você tira folga de forma acordada com a empresa. Só que acordo, pra mim, até onde eu sei, acordo é 2 pessoas. Então eles não podem vir falar pra mim até dia 31 de dezembro. Então aí falou de direito, né? Aí veio aquela cutucadinha, né? Então eu quero a norma por escrito antes de marcar minha folga. Agora vamos ver, né? Se eles vão querer pôr essa norma por escrito, porque é contra a lei, né, gente? Então é isso, o povo, a gente tem que reivindicar o que é nosso direito. E aqui a gente vai voltar, né? Porque eu já fui desabafando outras coisas, vamos falar do direito da amamentação. Porque assim, você não poder amamentar é uma coisa assim, que dá uma indignação, porque o mundo ele evolui, é tão moderno, tecnologia, é tão evoluído para tantas coisas e tão arcaico para outras, né? Imagina, nos dias de hoje a mulher ainda ter que querer exigir, né, poder, não, tem a lei aqui, todo mundo devia saber, e outra, não precisa nem ter lei, né, gente, é só ter um pouquinho de respeito, né, a mãe alimentando o filho, porque assim, a gente tem aquela coisa que o seio, né, a mama é algo sexual, só que a amamentação não é sexual, por mais que seja um órgão tal, mas vamos pensar, primeiro, antes de qualquer coisa, a mama, o útero não foi feito para ter o neném, para gerar o neném, a mama foi feita para produzir o leite. Então, assim, as pessoas têm que se abrir porque não é assim. Vamos pro segundo palpite. Tem uma colinha aqui que eu não ia lembrar de tudo, né, gente? Segundo palpite que eu já recebi muito. E essa é de doer. Essa é de doer. Quando eu vi, eu falei, eu tenho que marcar. Todo mundo sabe que a fórmula é tão nutritiva quanto o leite materno. E sem dizer que é muito mais prático. Aí quando você ouve isso, dói no ouvido e eu que tô lendo, dói no olho. Meu, como que você vai dizer que a fórmula, ela pode ser nutritiva? Realmente, quando a mãe não consegue amamentar, tem muitos casos que a fórmula, ela tá ali, ela faz o primeiro papel. É muito melhor do que teve alguém que me mandou, que falaram para ela assim, olha, ela vai ter gêmeos. Falaram, se as gêmeas não se adaptar com leite materno, ou com a fórmula, nem pensou em leite materno. Porque tem umas fórmulas muito caras. Eu, se fosse você, já ia pro Itambé. Itambé, foi isso mesmo. Eu fiz com minhas filhas e deu super certo. Falei, nossa senhora, não deixou nem as gêmeas nascerem e já tá falando que a fórmula é cara, porque ela nem pensou na hipótese do peito, né? A fórmula é cara. Então, se não se adaptar com a mais barata, amiga, já passa pro Itambé. Para, né? E assim, voltando aqui nessa vamos falar da fórmula. Por que, você viu ontem? Da fórmula, seu leite é fraco, da fórmula para dormir mais. Então a fórmula é a campeã, é como se a fórmula fosse a salvação da lavoura. Mas da onde vem isso? Tem uma historinha que explica. Na década de 60, 70, teve a guerra. E aí, o que acontece? Os homens foram mandados para a guerra. E as indústrias, porque nessa época já tinha bastante indústria, ficou sem mão de obra. E aí? O que adianta ter indústria se não tem lá o peão para trabalhar? E eles pensaram, quem está disponível agora? As mulheres. Só que assim, as mulheres têm os filhos, as mulheres não podem se distanciar dos filhos. Por quê? Porque ela amamenta. Aí foi quando pensaram, vamos dar um jeito, né? Vamos fazer um substituto. Fizeram a fórmula. E, além de fazer, fizeram uma propaganda assim de tal forma, pegaram pesado, fizeram praticamente uma lavagem cerebral, né? Dizendo que, mostrando, comprovando ali daquela forma, né, de antigamente, que a fórmula era o melhor alimento para a criança, convencendo a mãe de que o leite dela era fraco. E isso foi, assim, foi unânime. E assim, você não precisa de ir muito. Se você pergunta para quem nasceu na década de 60, 70, pergunta, você lembra? Você sabe se a sua mãe já falou se ela amamentou você? Se morou na roça, no interior, tem grande chance de ter sido amamentado sim. Agora, se foi na cidade, nos grandes centros, onde tinha as indústrias, ali a fórmula dominou. Dominou porque a lavagem cerebral foi pesada mesmo. Mas assim, como Deus está sempre acima de tudo, né, gente? Sempre vai ter alguém que vai estar indignado. Porque você pensa assim, a mulher, o útero dela é perfeito para gerar uma criança. E assim, com tantos órgãos, com tantos sistemas complexos, e tudo sai perfeito. Só que para amamentar, que é a segunda etapa, né? Primeiro ela ganha o neném saiu, começa a produzir leite. Aí o leite já é fraco.
É como se a gente estivesse falando assim que o corpo é imperfeito para isso, ou então que Deus, ele pisou na bola, né? Ele pensou bem na parte da gestação e na época da amamentação largou de lado. Para, né, gente? Não tem cabimento. E por pessoas assim que começaram a pesquisar, porque antes não tinha comprovação científica, então era fácil de você enganar uma mãe, né? Ela pega uma fórmula, você mistura o pó, realmente é mais denso, aquela coisa, né? E aí ela olha o dela, é mais aguadinho, então ela foi, o neném chora mais rápido, né? Porque, claro, o leite materno faz digestão, ele cai no estômago do neném, é de fácil digestão, é pensado em facilitar. É uma pouca quantidade, a digestão é rápida, ele vai querer mamar mais vezes. Aí a mãe caiu na história, esse leite é muito bom, dá esse leite que eu preciso que você vai trabalhar lá na fábrica. Aí ela dá o leite, a criança fica mais tempo sem pedir, né? Porque pesa no estômago, não é? Demora mais para fazer a digestão. A gente fala, nossa, esse leite é bom mesmo. É o meu que era fraco, por isso que tava chorando tanto. Então, teve pessoas que não aceitaram isso, foram pesquisar, foram mais de 20 anos de pesquisa. E assim, hoje em dia, sempre, né, se vocês entrarem na internet, entrar para procurar artigo, sempre tá saindo artigos atualizados sobre amamentação, graças a Deus. E foi comprovado que o leite materno, o que a gente já sabe, né, que é o melhor alimento, que não tem nenhum alimento que vai substituir da mesma qualidade o leite materno. Não sei se vocês já viram, tá lá no Meus Rios. Tem um vídeo, fez muito sucesso, porque é interessantíssimo. O título é O Leite Materno é Vivo. Lá eu explico como o organismo da mãe é capaz, através da amamentação, através da saliva que encosta no mamilo, ela consegue observar, ela consegue captar se o neném foi contaminado por uma virose, uma bactéria, alguma coisa do tipo. E o neném, ele ainda tá, o sistema imunológico dele ainda tá em formação. Então, a amamentação, o sistema imunológico da mãe também trabalha para o neném. Então, imagina, ela percebe aquilo, o sistema imunológico dela vai correr para poder criar anticorpo para levar para o leite, para aquela criança. O leite é personalizado. A fórmula tem isso? Não tem isso. Ela pode ser boa, eu não vou meter o pau na fórmula não, gente. Lá no hospital tem gente, a mãe que não conseguiu amamentar, sabe? Nem sempre tem banco de leite para poder substituir. Tem muita gente que viveu, olha lá na década de 60, 70, muita gente viveu com a fórmula, mas a gente sabe que não é o melhor. Deus fez o seu útero ser perfeito, desenvolveu o seu neném e ele fez o seu peito sair leite perfeito para o seu neném. Entendeu? É feito pela medida. Hoje, tá claro, não é só benefícios nutricional, é benefício musculoesquelético, é a visão que é melhor. Tem um estudo que é maravilhoso. As mães que amamentam, lá no estudo, foi um estudo grande, eu não sei agora para dizer, mas assim, mais de 30 mil pessoas acompanhadas da época de recém-nascido a 40, 50 anos, tá? Para poder acompanhar a vida deles. E foi comprovado que as crianças que amamentaram, receberam leite materno por mais de um ano, exclusivo até 6 meses, e depois complementado, tiveram um aumento do QI. Tem empregos melhores, se saíam bem na escola sem dificuldade. Então, eu acho assim, é muita coisa boa pra gente poder se render ao palpite e privar nosso filho disso. Tanto que, assim, não é por nada que a Organização Mundial de Saúde, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Europeia de Pediatria, a Sociedade Americana de Pediatria preconiza 6 meses exclusivos, sem necessidade de água, e complementar com a alimentação por 2 anos, até 2 anos ou mais. E assim, outra coisa, você que decide. Porque vi um comentário ontem, não sei se vocês viram, que alguém também não falou quem era, mas falaram assim pra ela: nossa, você vai amamentar até quando? Até que o seu neném tenha barba? Gente, por favor, o peito é dela, o filho é dela, ela amamenta. Se o menino quiser amamentar em pé, o problema é dela. Por que as pessoas, ela não tem filtro? Pode pensar, porque na tua cabeça passa qualquer coisa. Mas assim, precisa de falar, gente? Para, né? Não, eu não aguento. Eu sei que é uma coisa comum, vocês têm que se preparar, principalmente as que são gestantes. Porque assim, as pessoas de gerações antigas, que vêm dessas décadas de 60, 70, elas passaram por uma lavagem cerebral. Virou cultural a fórmula ser boa para elas. Então elas vai ter uma certa resistência. As que estão grávidas têm mais tempo. Eu falo que você tem que
educar a sua rede de apoio. Porque é muito bom você contar com a sua sogra, é muito bom você contar com a sua mãe, mas assim, é muito bom que eles te ajudem, mas que te respeitem. Porque assim, se é pra vir na tua casa, te ajudar a lavar uma louça, fazer uma comida, mas tá ali sempre minando a sua autoestima, aí é melhor tá sozinho, né, gente? Então assim, se você tem essa oportunidade, com carinho, com gentileza, né? Mostra pra eles que assim, você não critica que ela escolheu da fórmula, porque naquela época era o que convenceram ela a fazer. Na época, realmente, ela sentia que ela estava fazendo o melhor pro filho dela. E assim, você tem todo o seu direito de hoje querer fazer o que está comprovado hoje que é o melhor, entendeu? Você tem que ir aos poucos. E assim, não é falar, é a Solange, enfermeira obstetra, que falou. Não, a Solange, enfermeira obstetra, estuda sempre sobre isso, mas é a ciência que tá falando. É a ciência que tá falando que o melhor para você, porque tem benefícios para você também e para o seu filho, é o aleitamento materno. Tô falando muito, né? Vocês não falaram nada, gente. Vocês estão concordando? Vocês querem contar algum palpite sobre isso? Me conta, vocês foram amamentados? Porque assim, não sei, né? Se vocês vão querer entregar a idade, né? Eu sou de 78, né? Vamos dizer que isso começou um pouquinho antes. Mas assim, eu não lembro, né? Eu não falei isso com a minha mãe, mas eu lembro que o meu irmão, que nasceu em 83, eu já era maiorzinha, minha mãe amamentou por pouco tempo. Eu lembro dela levantando para poder fazer leite para ele, né? A gente volta naquilo, né? De falar que é mais prático. Mais prático é tirar o peito para fora e tá ali pronto, na temperatura certa, na quantidade certa, para... Voltando naquele comentário, né? A gente tava falando... Não, já falei. Vai, deixa eu pular aqui. Ah, tá. Agora vem o campeão. Gente, eu selecionei ontem, que era da fórmula e o leite fraco. Meu Deus, como teve comentário do leite fraco. Aquele pediatra que falou pra mãezinha que... Ó, eu tô receitando fórmula pra você porque seu neném não tá ganhando peso, seu leite não tá sendo suficiente... E se você insistir, você pode prejudicar o desenvolvimento do teu filho. Já querendo, né, plantar a sementinha da culpa na mãe, né? E assim, o bebê de 1 mês, realmente no primeiro mês, se ele ganhar 25 gramas por dia, tá ótimo. E aí, ainda bem que ela teve vontade de ir para uma segunda opinião e já chegar falando pra médica. Você é pró-amamentação? Eu preciso de alguém que me ajude a amamentar. E tá amamentando exclusivamente, né? Então, porque assim, essa coisa do leite fraco também... A gente não quer aceitar, mas é cultural. Também tem uma historinha que vocês vão ficar pasmados. Na época, um pouco antes, tá? Um pouco antes, né? Eu devia ter mudado a apresentação. Da época de 60, 70 entrou a fórmula. Mas pra acabar com a história mesmo, na época da década de 30, bem longe, trouxeram da Suíça pra cá o grande leite condensado. Esse famosinho, que eu não posso falar o nome, sabe? Aquele, não é o Similares, não, aquele primeiro mesmo. Trouxeram pra cá pra ser o substituto do leite. Né? Substituto do leite materno, acredita? Aí você pensa assim, leite condensado. Vira um leite condensado, como ele é grosso, denso. A gente bebe um pouquinho de água. Aí você pega e compara com leite materno, que é mais aguado mesmo. Não tô falando aguado porque querendo tirar o valor dele, não. Porque ele é aguado, ele é ralinho ali para ser fácil a digestão, mas isso não significa que ele não tenha anticorpo, que ele não seja importante, né? Aí você compara aquilo e compara o leite materno, ou leite condensado, que é denso, é claro que todo mundo vai pensar, nossa, esse leite é fraco, porque o outro leite é grosso. Gente, não é mentira, tá? Eu fiquei pasma. Quando vocês terminarem a live, é só vocês entrarem no Google. Década de 30, veio o leite condensado da Suíça pro Brasil. Aí vocês vão ver lá a propagandinha, sabe? Como que eles fizeram. A lavagem cerebral já começava antes, porque nessa época não tinha fórmula, tá? Eu fiz aqui a cola, porque eu quero falar as mesmas palavras para vocês verem como eles queriam persuadir. E conseguiram, né? É assim, vinha dizendo assim, vinha o nenenzinho, vinha lá a mulherzinha, né, com leite condensado lá, um baldinho, o neném bonitinho, saudável do outro lado, e no meio vinha escrito: o leite ideal para o seu filho
Tem que ser livre de germes, ser de fácil digestão, ser de boa qualidade e conter um alto teor de vitaminas. Aí depois, mas como você tem certeza de que o leite oferecido ao seu filho tem todas essas características? Imagina a dúvida na cabeça da mãe. E para finalizar, usando o leite condensado, tal. Imagina a cabeça dessa mãe. Então, o leite ideal tem que ter todas aquelas características. Como você vai saber se o leite que você está oferecendo tem essas características? Claro, está escondido aqui, ninguém foi analisar o leite materno. Então, já que você está na dúvida, dá leite condensado. Não é o fim do mundo, gente? Trocar o leite condensado trocar o leite materno pelo leite condensado? Então, veio daí essa cultura do leite materno é fraco. Entendeu? E pouca gente sabe disso. E aí, agora eu falo pra vocês. Tem quem diga que nessa época, lá na década de 30, aqui no Brasil, era raro a doença do diabetes. Era bem raro. Só que aí, imagina, gente. Nenenzinho. Se a gente hoje fala que não deve se oferecer por bem do neném, não é porque a Solange tá falando, não. Ou porque a pediatra, não. Até 1 ano de idade, não é para dar açúcar pro neném, não faz bem. Agora imagina o bebezinho lá recebendo leite materno, ai meu Deus do céu. Ele mamava, era um boom de açúcar. Aí o pâncreas tinha aquele choque para liberar a insulina. E aí de repente mamava de novo. O pâncreas, ele era ativado várias vezes. Não era ativado que vem quando a gente almoça, que ele tem que liberar a insulina ali para poder ajudar na digestão. Não, porque era puro doce. Então não era um pouquinho de insulina, ele tinha que produzir muita insulina. Você vê que hoje, meu pai é um dos casos desses, tá, gente? A vida inteira muito doceiro, não tinha diabetes. Chega uma certa idade, né, passou os 50, beirando 60, começa a ter falência do pâncreas, começa a desenvolver, começa com uma pré-diabetes e depois vira diabetes. Agora imagina, essa criança que ela começou a receber leite condensado quando era bebezinho. Como que ela não ia ter na vida adulta a diabetes? E aí, ela adquiriu a diabetes, né, pelo um excesso de açúcar. Aquilo ficou genético para ela, ela cresceu, ela casou, ela teve filhos. E aí, através dos genes do DNA, ela passa a diabetes. Por isso, hoje, temos tantos diabetes. A cada 100 pessoas, 8 têm diabetes. Isso não é pouco, né, gente? E assim, a gente sabe que quem tem diabetes tem muito açúcar livre no sangue. O açúcar intoxica outros órgãos. A diabetes é uma doença que ela nunca vem sozinha. Ela vai vir com uma hipertensão, ela pode levar uma cegueira. Quem é diabético, antes mesmo não é questão só da catarata, não. Começa a produzir uns vasinhos no sangue para poder, é como se o corpo estivesse tentando consertar aquilo. Só que ele produzindo esses vasinhos não são perfeitos. E aí acontece um descolamento da retina. São muita coisa grave que pode acontecer por uma diabetes que não é controlada. E quando tem ferida que demora muito, é muito açúcar no sangue. Então a cicatrização de qualquer coisa é muito difícil. Assim, não é uma brincadeira, não é uma doença simples, não. Bora, agora vamos pro terceiro card aqui, né? Terceiro palpite. Esse também é muito, muito engraçadinho. Amamentar é ruim. Porque quando a gente amamenta, a gente não consegue saber quanto que o neném tá mamando. Gente, não é à toa que um dos benefícios do aleitamento materno é a prevenção da obesidade. Por quê? Conta pra mim, assim, não é por mal, eu super entendo as mães. E eu tenho uma irmã que eu falo que ela é adolescente, ela não é adolescente, gente. É que comparado comigo, ela é adolescente, né? Ela tem 24 anos, então assim, a gente acompanhou ela bebezinha, né? A minha mãe pegou ela pra criar com 4 dias. Então teve que ser fórmula. Graças a Deus que nesses casos existe fórmula. E assim, quando a gente ia dar leite, isso acontece com cuidador, mãe, pai, é muito comum e a gente não faz por mal. A gente dá mamadeira. Aí chega uma hora que o neném pega e fala assim, ele começa a empurrar a mamadeira, ele não quer mais. E é muito natural a mãe pegar e falar assim, não, neném, só mais um pouquinho, só falta mais um pouco, porque assim, você não fica satisfeita se não zerar a mamadeira.
Por quê? Porque se o médico falou que é 180 ml, tem que ser 180 ml. Se o médico falou que é 150 ml, tem que ser 150 ml. E tem tanto bebê gordinho por aí. Agora, um benefício do aleitamento materno. A livre demanda. Você dá o peito a hora que o seu neném quer. Ele solta a mama quando ele tá satisfeito. Entendeu? E ali você não fica pensando, nossa, quanto será? Será que mamou 100? Será que mamou 150? Ele mamou o que ele achou que ele queria, que tava bom para ele naquele momento. E você só vai avaliar isso quando você for para as suas consultas e ver o ganho de peso do neném. Entendeu? Mais um benefício do aleitamento materno. O respeito do apetite do neném. Agora, gente, eu queria que vocês falassem aí, né? Contar pra mim de algum pitaco aí que a gente possa falar um pouco mais, né? Eu peguei os principais pra gente conversar, né? Pra gente ver que realmente, se a gente tiver determinado que quer amamentar, a gente tem que se preparar, porque assim, é a melhor opção pro seu filho. E não adianta você querer, eu vou ter apoio. Nem todo mundo não conta com esse apoio. Por quê? Porque muita gente se preocupa só com o parto. Eu acho que a gente tem que estudar, tem que se preparar para o parto, sim. Só que quando acontece o parto, acabou aquela fase. Durante a gestação, o neném recebia ali de mão beijada, né? Caía direto na veia o alimento para ele. Aí agora começa uma segunda fase, que a maioria das pessoas pensam que vai ser instintivo. A amamentação é natural. Para os animais pode ser natural, mas pra gente não é. Não é, vem, pluga, pegou e tá tudo certo. Então, assim, tem que ter um querer da mãe, ela tem que... eu acho assim, se você tem tempo de você estudar, se preparar, você tá empoderada daquilo, da amamentação, não vai ser uma pessoa que quer minar, né, com a sua amamentação com os pitacos, que vai conseguir atrapalhar isso. Você tá entendendo? Porque assim... 9 em cada 10 mulheres apresentam algum tipo de dificuldade com a amamentação. Vai ter aquela que vai buscar ajuda e vai conseguir, vai ter aquela que sozinha mesmo, vai ali nos perrengues, vai estar acompanhando o querido neném, aquele monte de dica, vai conseguir. Mas vai ter uma grande parcela que desiste. Não, amamentar dá muito trabalho, pelo amor de Deus, ele mordia, eu tinha que morder a toalha. Gente, se a pega tá boa, não tem que ter dor. Não tem essa. Eu mordi a toalha pra ele amamentar. Não, tá tudo errado. E aí acaba desistindo. E não é por querer, né? Claro que tem quem é por querer, que tem gente que é ruim mesmo. Mas tem muita gente que não percebe e tá colocando a frustração dela em cima de você. Ela não conseguiu amamentar. Então, vai com calma, viu? Porque não é fácil. Mal nasceu, você já tá ouvindo isso. Então, assim, o que eu tenho para dizer para vocês é: se preparem, sabe? Estejam decididas mesmo, porque a pressão é surreal. E se vocês querem, vocês têm todo o direito. O que vocês acharam, gente? Conta aí pra mim. Vocês tiveram muita dificuldade quem amamenta teve dificuldade no começo da amamentação? A gente é tão pequeno isso pra mim poder ver, sabia? E olha que eu pus lente. Conta pra mim. Eu mesmo sendo enfermeira, eu achava que eu ia dar conta, que ia ser fácil, e caí do cavalo, gente. Sabe? Consegui reverter fácil, mas assim, estou amamentando e minha bebê ama mamar. Ela tem 1 mês. Primeira consulta antes de 1 mês, a médica deu 2 semanas pra bebê pegar peso. Porque não entendi. Será que tava já querendo minar, dizendo, te dou 2 semanas pra ganhar peso, senão a gente vai ter que complementar? Tem muito disso, né, gente? Olha, eu conheço muito pediatra, a gente trabalha em parceria, né? Imagina, eu tô ali fazendo parto, eu quero que o pediatra esteja ali para poder dar os primeiros cuidados com o neném. Tem muita gente assim que você fala, se eu fosse ganhar neném eu ia querer ele. Mas a gente sabe que tem muitos que precisa se atualizar, né? Então, uma das coisas também, se você tiver essa oportunidade, muita gente não pensa nisso, né? É claro que no SUS é mais difícil, né, gente? Devia todos terem acesso. Mas quem tem convênio, dá para você pesquisar um pediatra que é pró-amamentação, porque vai ter muitos que não é, porque é mais fácil, né? Rápido eu fazer uma receita de fórmula para você do que trabalhar a amamentação com você, né?
você fazer uma consulta antes do parto. Porque aí ele vai estar dando todo um apoio para você, não vai ser tantas surpresas. Tive que aceitar a indicação do pediatra e suplementar. Eu super te entendo. Porque assim, se um pediatra fala pra você, se você não tiver uma segunda opinião, né? Por isso que assim, gente, sempre busque uma segunda opinião. Mas o pediatra fala pra você, seu leite não tá dando conta. Aí já é um balde de água fria, né? A mulher já se sente impotente. Então o neném não tá ganhando peso. Vamos complementar, né? Um leitinho, porque senão vai atrapalhar o desenvolvimento do neném. É complicado, né? Qual mãe que vai querer ir contra? Mesma coisa do parto, gente. Nossa, é tão comum. Às vezes eu tô lá e vou colocar o cardiotoco nas mães. Falar primeiro filho? Não. O outro foi parto normal? Não, foi cesárea. Aí eu, né, sempre curiosa, né? Porque tem motivos pra cesárea, né? Por que foi cesárea? Aí, se é no SUS, com certeza teve um motivo. Porque todo mundo fala, o SUS não faz cesárea. O SUS não faz cesárea à toa, tá? Porque eu defendo realmente. Quando tem que fazer cesárea, eles não pensam duas vezes. Mas no convênio, aí ela pegou e respondeu pra mim, a maioria responde. É porque foi no convênio. Então, porque foi no convênio é porque você não tinha passagem. Só dá pra saber se você tem passagem na hora do parto. Mas o que acontece? Você vai, primeira consulta, você fala, eu quero muito parto normal. Claro que tem aquela que a gente tem que respeitar. Gente, eu não quero passar dor, doutor. Eu quero que assim que der 39 semanas vão marcar a cesárea. Eu acho que o médico tem a obrigação de explicar os benefícios do parto normal para depois respeitar a opinião dela. Mas ele tem que fazer a parte dela, a parte dele, que geralmente não é feita. A mesma coisa que a amamentação, né? E aí ele fala, não, vamos fazer seu parto normal, sim. E aí a barriga vai crescendo e parece que assim, todos trabalham igual. Deus me livre, né, gente? Não vamos falar todos. Claro que deve ter as suas exceções. Mas as histórias se repetem. Nossa, tua barriga tá crescendo. Aí olha o ultrassom e fala, nossa, que neném gordinho. Aquelas mensagens subliminares, né? A mãe vai pensando pra casa. Nossa, ele falou que tá gordinho. Será que tá mais gordinho do que o normal? Aí ele pega e fala, vai chegando perto, o parto normal é forte. Você vai ser forte? Sim, você vai aguentar? Você é tão pequenininha. Aí depois vem a história de que, olha, a gente fez ultrassom, tem uma circular, né? O cordão tá no pescoço, que não é indicação, gente. E aí vira uma cesárea. Eu acho melhor a gente fazer uma cesárea. Você sonhou com o parto normal. Você vai ter coragem? Aquele médico que te acompanhou toda a gestação, você bater de frente com ele? Não vai. Porque você não quer carregar essa culpa. Isso é normal. Então, assim, eu acho que ainda as mães precisam muito, tanto na parte de parto, quanto na parte dos cuidados com o neném, da amamentação, do apoio dos profissionais da saúde. Ontem também teve comentário de que, eu não fui bem atendida no hospital, eu achei que iam me ensinar a amamentar e não foi bem assim. Eu sofri no hospital, chegou em casa, o leite desceu e eu consegui dar conta. Então, assim, estudem, se preparem, porque não é porque você vai para melhor maternidade top. Não, eu vou ganhar na top. Lá eles são demais. Lá eles são tão demais, gente, que eu não vou citar nome, porque eu conheço gente que trabalha dentro de hospital. Eu já trabalhei em hospital de primeira linha. Que o neném vai amamentar, mas já tem lá prescrito uma fórmula, porque eles não querem correr o risco de que esse neném faça hipoglicemia, entendeu? Não, se não tá com problema, não insiste. E aí, o que acontece? Recebe a fórmula, a gente sabe que vai atrapalhar na amamentação. Então, não é tudo tão perfeito quando vende na propaganda. Então, assim, para você conseguir sair dessa, sair bem, você tem que estudar, você tem que se empoderar. E para isso a gente tá junto. Tudo bem? Eu vou deixar vocês por aqui, agradecer que vocês vão saber mesmo na próxima consulta se eu tenho que realmente dar complemento para minha filha. Tá certo? E se realmente tiver que dar, eu te aconselho, marca a consulta com outro médico, vê se realmente é isso, procura dar com colher dosadora, ou então com aquela sondinha da relactação, porque ao mesmo tempo que ele vai estar sugando a sua mama, ele vai estar recebendo a fórmula, não deixa de estimular a sua mama a produzir leite, tem várias formas, tenta se empoderar disso para poder fazer diferente. Fazer o melhor pro seu filho. Então, um beijo pra vocês. E conto com vocês. Semana que vem eu vou fazer outra live, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Obrigada.